Olá, vamos agora para a nossa explicação da nossa avaliação de história. Então vamos lá. Hoje você vai fazer duas avaliações. A primeira é de história e depois cidadania, moral e ética. Então cada uma eu vou colocar em um vídeo diferente, tá bom? Porque vai ficar grande a explicação da atividade de história. Então vamos lá, começando com história, essa aqui é a folha que você vai responder. Essa avaliação, ela tem o valor de 5 pontos. Então, vamos começar com a primeira questão, que é sobre o governo geral. Então, se você não lembra nada sobre o governo geral, então você vai precisar rever os seus apontamentos. Vai lá no seu livro, faça a leitura do conteúdo governo geral. Então, sobre o governo geral, marque a alternativa incorreta, ok? Ao estabelecer as capitanias hereditárias como alternativa para o povoamento das terras, o governo português não alcançou seus objetivos. Essa afirmativa está incorreta? Se tiver incorreta, marca um X. Mesmo com todos os problemas encontrados com os indígenas, o preço dos maquinários e a falta de recursos próprios, as capitanias hereditárias tiveram êxito esperado por Portugal. Essa afirmativa está incorreta? Se estiver, marque o X. Em 1549, o rei enviou Tomé de Souza para assumir o governo geral. Se tiver incorreto, marca um X. O sistema de governo geral permaneceu até a vinda da família real. Se tiver incorreto, marque um X. Segunda questão. Complete as frases com as palavras do quadro. As palavras são pau-brasil, colônia, pedras preciosas, açúcar e ouro. O Brasil era de Portugal. Tudo era dominado desde a extração do a produção de. Depois da descoberta do e das, esses produtos passaram a ser controlados. Você vai completar com as palavras que estão aqui no quadro, tá bom? Terceira questão, marque sim ou não para as informações sobre o governo geral. Essas são as informações e você vai marcar sim ou não. Todos os donatários deveriam obedecer ao governo geral, sim ou não? Marca um X. A sede do governo geral foi instalado no Rio de Janeiro, sim ou não? O governo geral foi instalado por causa do fracasso das capitanias hereditárias, sim ou não? O governador geral representava o próprio rei de Portugal, se não, sendo a autoridade máxima da colônia, sim ou não? Salvador não podia ser a capital do Brasil, sim ou não? Marca um X, correto? Próxima página. Quarta questão. Diga quem foram os governadores gerais. Você vai escrever aqui o nome do primeiro governador geral, do segundo governador geral e do terceiro governador geral. Lembrando que nós temos também um vídeo explicativo sobre esse conteúdo governo geral. Quinta questão, escreva V para verdadeiro e F para falso. Salvador passou a ser a segunda capital do Brasil. Mendes Sá expulsou os franceses que haviam se instalado na colônia com a ajuda do seu sobrinho Estácio de Sá. Tomé de Souza realizou a fundação de Salvador, o desenvolvimento da cultura de cana-de-açúcar e o início da criação de gado. O padre Manuel da Nóbrega veio ao Brasil capturar e vender os indígenas como escravos. Você vai marcar na quinta questão verdadeiro e falso. Muito atenção nas leituras para que você possa compreender a estrutura de cada questão. Lembrando que esses espaçozinhos aqui que ocorre, às vezes desconfigura no momento da impressão, mas não é
um obstáculo para que você possa entender a questão. Sexto, circule as informações verdadeiras. Então, aqui você pode circular somente a letra A, né? B, C, D e E, só a letrinha. Ou você pode circular, meninos, toda a questão que estiver correta, tá? Eu vou aceitar das duas maneiras. Então, A é circular as verdadeiras. Letra A. O Brasil tornou-se colônia de Portugal com a chegada dos portugueses ao nosso país. Mesmo assim, outros países continuavam tentando ocupá-lo. Os franceses não conseguiam desembarcar no litoral da América Portuguesa. Os portugueses expulsaram os franceses da região do Rio de Janeiro com a ajuda de Estácio de Sá. Mendes de Sá foi considerado o grande líder dos portugueses na luta de expulsão dos ingleses. Em 1615, os portugueses conseguiram expulsar os franceses do Maranhão. Cuidado, tá bom? Reveja sempre o seu conteúdo e você vai circular apenas as informações verdadeiras. Sétima questão, faça a correspondência. Aqui nós estamos falando das invasões, da invasão holandesa, de Maurício de Nassau, da Batalha dos Guararapes e de Filipe II. Então, você tem que olhar lá no texto das invasões, tá bom? Combate, você vai marcar 1, 2, 3 ou 4, de acordo com essa legenda, aqui nesses quadradinhos. Combate definitivo após o qual os holandeses voltaram para o seu país. Rei da Espanha, que assumiu o poder após a morte do rei de Portugal, Bahia e Pernambuco. Alemão, que se tornou governador da colônia holandesa. Aqui tem um errozinho, né? Eu vou olhar ali na sua prova para ver se lá na sua prova também tem esse mesmo erro. Pronto. Aqui, na hora de imprimir, deve ter cortado, né? Quando eu coloquei aqui o arquivo. Então, eu vou corrigir lá na sua prova de caneta para que fique correto. Então, fazendo a leitura correta da questão, alemão, que se tornou governador da colônia holandesa em Pernambuco. É a palavra que está faltando aí. Mas eu vou escrever lá na sua avaliação de caneta, ok? Próxima folha e última, né? Oitava questão, marque um X na resposta correta. Então, sobre a Guerra dos Mascates, você vai marcar a resposta correta. A Guerra dos Mascates ocorreu em Olinda e Paulistas, no Recife e em Caruaru, em Olinda e no Recife. Os chefes da Guerra dos Mascates foram senhores de engenho e mascates, mascates e emboabas, senhores de engenho e agricultura. Você vai marcar aqui a resposta correta e aqui também a resposta correta. Nona questão. Essas questões têm pesos maiores, não é? Então, eu vou pedir para que você escreva com uma letra legível e que você possa responder com conteúdo que possa ser avaliado. É uma pesquisa, então não é para você colocar aqui uma frase e achar que tem 6 décimos, 5 décimos, né? Tem que escrever, tem que ter começo, meio e fim a sua resposta. Então, pare, pense, elabore sua resposta e escreva aí com letra legível. Pesquise e responda quais as diferenças entre o método colonial e o método atual de extrair metal e pedras preciosas. Então, o que é que você vai fazer? Você vai jogar lá no Google e você vai ver que aqui o método colonial, como era feito? Você tem aí no seu livro, né? Eram feitos por pessoas, os escravos faziam a retirada desse material, entrando em galerias subterrâneas. E hoje, como é feito? Existe o uso de alguma tecnologia ou não? O que se usa para fazer essa extração dessas pedras preciosas? Você vai fazer uma pesquisa e vai escrever aqui. 10ª,
Os africanos escravizados constituíam a principal mão de obra das minas de ouro e de diamante. Pesquise e escreva como eram as condições de trabalho. Então, você vai olhar lá no Google e vai pesquisar como era a condição de trabalho dos escravos que trabalhavam na mineração e vai escrever aqui nessas linhas. 11. Os movimentos nativistas estudados tinham sempre uma liderança. O que você entende por líder? Você vai responder o que é líder aqui. Você vai dizer o que você conseguir compreender do que é líder. Então, você pode colocar a definição e o que você compreendeu dessa definição. Vai lá e pesquisa. Eu vou analisar, né? Você pode até responder. Se você falar assim, é muito importante ser líder, não vai ter aqui meio ponto, tá? Tem que ter a resposta precisa ter começo, meio e fim. Lembrando a todos, todas as frases começam com letras maiúsculas, certo? Então, essa foi a leitura da sua avaliação de história. O próximo vídeo eu vou te explicar a avaliação de cidadania, moral e ética. Então, até lá! Tchau!